Então é isso. Só lembrando que no final eu vou ajudar ela com as perguntas, moderação das perguntas, e também para o pessoal que quiser ir mandando as perguntas no chat, eu posso ir repassando para a Ana. Então, queria desejar boas-vindas para a Ana. E muito obrigada por participar com a gente de mais uma edição do Garage. Obrigada. É Nathalie ou Nathalie? É Nathalie, pode ser Nathalie. Obrigada, Nathalie. Gente, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Então, como a Nathalie adiantou, meu nome é Ana Carolina Calçado, eu sou fundadora e diretora da Wilinka. Não sei se vocês já conhecem, vou falar um pouquinho rapidamente sobre a Wilinka também, antes da gente começar. E agradeço o convite, né, do Startup Garage. Já falei desse tema alguns meses atrás com outra turma. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Nós que agradecemos. Obrigada. Então, assim, o que eu vou trazer para vocês é um pouquinho da perspectiva de impacto para o nosso mundo de inovação, né? Meu entendimento, aí, Nathalie me corrija se estiver errado, é que a gente tem aqui empreendedores, né, que estão em busca de desenvolver suas soluções e são soluções inovadoras, né? E o papo que a gente vai ter hoje é mais para vocês entenderem como essas soluções inovadoras olham também para impacto, a importância de fazer isso, enfim, um pouquinho do que está acontecendo no ecossistema e que pode interferir no desenvolvimento do negócio de vocês. Vou mostrar uma apresentação, vou tentar não me demorar muito para ter tempo da gente conversar, né? Para ouvir um pouquinho das impressões de vocês. Vou querer ouvir um pouquinho de como vocês vão sentir que o negócio de vocês está nesse mundo de impacto, se está alinhado, não está, desafios. Então, vou começar logo para a gente poder conversar. Eu vou compartilhar minha tela. Ixi, está desativado. Você pode permitir que eu compartilhe? Já vejo aqui de te autorizar aqui a compartilhar. Deu certo? Acho que foi. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Vou colocar no módulo apresentação. Bem, então já fiz a introdução do tema. Eu vou falar rapidamente da Wilinka, até para vocês entenderem assim, de que ponto de vista, né, eu estou falando. A Wilinka, que é essa organização, que é uma organização do terceiro setor, é uma ONG que eu fundei e gerencio. O foco da Wilinka é transformar ciência e tecnologia em desenvolvimento econômico e socioambiental. Então, o que a gente quer é usar o poder da ciência e tecnologia para transformar sociedades e construir um futuro mais harmônico entre o homem e o planeta. Isso tem muito a ver com impacto, né? Então, o foco nosso é justamente trabalhar a ciência, tecnologia e inovação para gerar impacto, tá? E aí, então, ciência e tecnologia, e transformar essa ciência, tecnologia e inovação é a capacidade de aplicar o conhecimento em ações práticas e soluções para o dia a dia das pessoas. Imagino que vocês estão vendo aí no processo que vocês estão fazendo de aceleração. E a gente quer potencializar os resultados da inovação de base científica e tecnológica para gerar um ecossistema de inovação brasileiro mais maduro e que aí possa afetar mesmo, né, impactar de forma efetiva o desenvolvimento social e econômico do Brasil. Então, assim, isso já dá deixa aí para mostrar, eu vou dar alguns exemplos de trabalho, mas a gente quer fazer esse desenvolvimento, esse impacto a partir de ciência e tecnologia, e esse é o objetivo, é a nossa missão, e a gente faz isso trabalhando com vários atores do ecossistema, em vários pontos do ecossistema de inovação, com o objetivo de fazer esse ecossistema amadurecer. E aí, sim, esse próprio ecossistema gerar esse impacto, né, por meio da ciência e tecnologia que é desenvolvida no Brasil.
um pouquinho, assim, a gente trabalha, então por isso a gente acaba trabalhando com uma série de diferentes atores, então vocês vão ver aqui exemplo de governo, de empresa, de instituição do terceiro setor, então a gente tem vários tipos de parceiros, e a atuação da Ulinca desde o início é no território brasileiro, o foco é desenvolvimento nacional, e como a gente parte da ciência e tecnologia, a gente tem uma rede de instituições de ciência e tecnologia que a gente atua. Aqui estão algumas delas para vocês terem ideia. E aí, então, partindo desse, vocês entendendo que eu estou partindo desse ponto, né, desse ponto de vista da Ulinca, a gente precisa, então, pensar em como que a ciência e a tecnologia que a gente acessa, que a gente desenvolve nas universidades, pode gerar impacto. E aí, esse impacto, ele pode ser quando a gente fala impacto, a gente pode estar falando de várias demandas, né? Vários desafios que podem ser trabalhados. A experiência que a gente tem tido, a gente tem olhado muito forte para esses cinco eixos, vamos dizer assim, né? As demandas de saúde, as demandas de clima e recursos renováveis, as demandas de alimentação e agricultura, de meio ambiente e de comunidades, cidades e comunidades sustentáveis, porque a gente acredita que nesses eixos estão grandes desafios que a ciência e a tecnologia podem resolver, tá? Por meio da inovação. Então, a gente traz alguns exemplos, né, na saúde, como que a ciência e os pesquisadores brasileiros estão construindo esse futuro nesses eixos. Então, na saúde, a gente viu aí, né, a Fiocruz produzindo vacina, e o Butantan também. Na alimentação e agricultura, a gente tem, por exemplo, o caso da Risoflora, que é um caso de uma spin-off de uma startup que nasceu lá na Federal de Viçosa, e com o objetivo de uma agricultura né, com menos defensivos agrícolas artificiais, é uma startup de biocontrole, e ela teve uma história de sucesso e acabou sendo vendida para uma empresa internacional. Então, a gente tem casos, né, de meio ambiente. A gente viu, por exemplo, em um dos programas da Ulinca, nasceu uma startup que chama Residual, que ela trabalha, né, na logística reversa, e hoje a gente viu nascendo essa startup, um programa que a gente tem que chama Startup Tech. Nesse programa, a equipe nem se conhecia, e foi em 2015, e hoje ela já é fornecedora da Cargill, por exemplo. Clima e recursos renováveis. A gente fez um programa que é muito parecido também, que usa essa metodologia Startup Tech, junto com a Dow, em Campinas, focada na economia de baixo carbono. E a gente viu nascer duas soluções super interessantes que podem ter o destino da Residual, que aí estão focadas no controle de emissão de CO2, que foi a Energy Chair e a G-Info. Enfim, trazendo aqui, então esse é o nosso olhar, né? Esses eixos são eixos de demandas de desenvolvimento social, ambiental e econômico muito fortes, né? Com grandes desafios, e a gente acredita no poder da ciência e tecnologia para resolver isso. Isso é gerar impacto para a gente a partir da ciência e da tecnologia, né? Startups e tudo mais. E aí, para vocês terem uma ideia, o que a gente faz nesse sentido? A gente tem, por exemplo, uma metodologia que chama Startup Tech, que a gente fez um programa junto com a Fundação Cargill, a gente é parceiro da Fundação Cargill, a gente já está indo para o 3º ano de projeto, em que a gente faz um programa como se fosse um bootcamp, mais uma mini aceleração de ideias de base tecnológica que tenham foco em impactar a alimentação segura, sustentável e acessível. Então, esse é um tipo... A gente já fez em várias cidades, esse ano a gente está fazendo focado na Amazônia, então a gente está fazendo em 2 cidades na Amazônia, Porto Velho e Santarém. E no ano que vem a gente vai fazer focado na região do Mato Piba. Então, é um exemplo de um projeto que claramente está visando impacto. Ana, claro, pode falar. Desculpa te interromper, que tem uma pergunta no chat do Lucas, que ele perguntou de que forma se tornam rentáveis ou autossuficientes. O quê? Você está falando? Os negócios que são criados?
Vou ver com ele aqui que ele não Ou tá falando da Wilink? Sim, são Tá. os negócios. Lucas, são negócios como qualquer negócio, no sentido de precisar desenvolver um modelo de negócio sustentável. Então, pelo menos quando a gente trabalha, essas acelerações de negócios a partir da ciência e tecnologia com visão de impacto, a gente trabalha toda a questão, toda a lógica do desenvolvimento tecnológico, do modelo de negócio, que passa ali pela questão da sustentabilidade financeira. Então, seria similar a uma consultoria? Hã? Seria similar a uma consultoria, por exemplo? Você está falando o que a Wilinka faz? Isso, vocês. Estou falando relacionado à rentabilidade de vocês. Ah, nossa, tá bom. Ah, sim. Na verdade, assim, pode ser vista como, né, uma consultoria. Na verdade, a gente desenha metodologias e formas, né, programas que cumprem a missão que eu contei, né, e a gente atrai parceiros que apoiam esses projetos, como eu contei o caso do Startup Tech, que foi a Fundação Cargill. Entendeu? Ficou claro? Entendi, obrigado. E aí tem o caso, por exemplo, da metodologia Deep Tech, que é uma metodologia em que a gente faz um mapeamento de soluções de base científica e tecnológica focada em desafios específicos. E a gente fez 2 que tinha muito viés de impacto, que foi o Deep Tech Clima, que daí foi apoiado pelo Instituto de Clima e Sociedade, e o Deep Tech Saúde, que foi apoiado pela Eurofarma, pelo Instituto Sabin e pela Associação Samaritano. E aí, projetos que a gente fez em parceria com o PGT USP e com a Pipe Social. Enfim, nesses projetos a gente mapeou tecnologias no Brasil inteiro. No caso do Deep Tech Clima, foram soluções que estavam nas universidades ou no ecossistema de inovação, podia ser startups também, que tivessem como objetivo desenvolver fontes de energia renovável, né, fonte de energia limpa, e a gente produziu... O objetivo do Deep Tech é ver onde estão essas tecnologias, entender o estágio de desenvolvimento dessas tecnologias e dar visibilidade para o investimento nessas tecnologias, já dizendo qual que é o desafio potencial ali de cada tecnologia, tá? E no de saúde a gente trabalhou com tecnologias que fossem mais acessíveis e escaláveis, olhando muito para a base da pirâmide, né, para o acesso à saúde. E fazendo a mesma coisa, né, o mapeamento nacional de soluções e gerando... Inclusive, tem 2 e-books na página da Wilinka que contam esses programas, mostram as tecnologias, tem uma análise, né, do estágio de desenvolvimento das tecnologias e tudo mais. Aqui é um dos e-books, que é o de saúde, vai estar lá no site, se alguém quiser conhecer melhor. Esse é o outro, que é o de um enfoque em setor energético. A gente fez também, por exemplo, uma outra metodologia que chama Bloomtech, em que a gente desenvolve negócios de base tecnológica. Aqui foram empresas incubadoras lá de Minas Gerais, com esse foco de empresas, né, incubadas que tinham um enfoque de impacto, de gerar impacto social e ambiental. Bem, aqui para vocês terem uma ideia de como a Wilinka trabalha isso, mas também ter ideia de formas que o ecossistema está olhando e trabalhando essa geração de impacto a partir de ciência e tecnologia. Para a gente falar um pouquinho mais do ecossistema de negócios de impacto de uma forma mais geral, eu não sei o quanto vocês conhecem desse ecossistema e da origem dele, mas o que é chamado esse ecossistema de negócios de impacto, né? Tudo que está, e hoje está ficando cada vez mais amplo, né? Tudo que está entre uma organização, uma ONG, né? Uma organização filantrópica, que não tem o objetivo de gerar lucro, e uma empresa. Então, tem vários tipos de organização que estão aí nesse ecossistema de impacto. Então, pode ser uma ONG que gera receita, pode ser um negócio social, pode ser cooperativa, enfim. E esse modelo de negócio de impacto, no mundo de impacto, vocês podem ver que nos últimos tempos, né, tem ficado cada vez mais em alta, porque
Cada vez mais, os ecossistemas precisam que os empreendedores olhem, né, para os grandes desafios de impacto do mundo, mas também porque o próprio investimento social privado, que é aqueles investidores que faziam investimentos filantrópicos, né, vamos dizer assim, mais historicamente, começaram a entender que sair de uma perspectiva que a gente, né, fala assim, enxugar gelo, que é dar dinheiro, mas fomentar que aquele negócio, aquele investimento possa ser sustentável, continuar gerando impacto, independente de ser aportado, né, investimento recorrente, e possa gerar riqueza para o empreendedor, né, que está fazendo o negócio. Então, o negócio de impacto tem sido visto assim com muitos bons olhos nesse mundo de filantropia, né, de investimentos de impacto, por isso, porque é sustentável, gera riqueza, gera desenvolvimento e é sustentável em termos até de aporte desse recurso para os grandes problemas do mundo, né? Não que vá acabar a filantropia, a gente tem vários problemas, como, por exemplo, fome, né, que precisam ainda desse tipo de recurso, mas negócios de impacto têm sido por isso que está tão em alta e porque tem sido uma opção nesse sentido, tá? Bem, dito isso, falei, né, o investimento está cada vez maior, então, vocês podem ver, o último dado que está aqui é de 2018, mas dá para ver como está crescendo o investimento no setor de impacto no mundo. Dependendo, assim como os negócios, né, que, enfim, independente de impacto, tem tipos de investimentos focados em cada fase, né, do negócio, mas aí vai ter um diferencial, por exemplo, da ideia até o piloto. Hoje tem muitas opções de acesso a recurso que vem de filantropia, doações e editais. Não sei se alguém tem um negócio aqui que é bem foco no impacto e já procurou saber, mas se você entra, sei lá, no Prozas, que é um site que tem vários editais, tem muitas oportunidades de investimento nessas fases iniciais que vêm de filantropia, né? Doações e editais, por exemplo, também de institutos empresariais e tudo mais. E depois tem outras formas, talvez até mais comuns, de investimento nesses negócios. Também tem a questão de setor, né? Em que setores os investidores estão planejando investir mais. A gente vê que o setor de inclusão financeira é um setor, aqui é um dado de 2016, mas eu vi há pouco tempo um relatório da Distrito que mostra como o setor financeiro ainda continua em alta, junto com o setor de educação, o setor de saúde é muito relevante, agricultura, conservação da biodiversidade, energia e habitação. Assim, esses são setores que os investidores estão olhando muito. E aí, quando a gente fala de ciência, tecnologia e inovação nos negócios de impacto, eu vou usar até dados de um relatório, de um conteúdo produzido pela própria ILINCA, porque ainda é muito recente a junção desses dois mundos, sabe? Como eu estava dizendo, historicamente, o mundo de impacto, ele nasceu ali da filantropia, é um mundo que, historicamente, não tem muito conteúdo tecnológico e científico, e essa conexão, ela é recente. Então, como a gente trabalha, né, originalmente com ciência e tecnologia, e estava vendo cada vez mais a necessidade de juntar esses mundos, a gente produziu esse conteúdo para debater aí um pouco mais sobre o tema. E aí a gente viu que tem uma confusão, assim, né, com as questões de inovação, tecnologia e impacto. E a junção de cada um desses temas separadamente pode significar coisas diferentes. Então, quando a gente fala, por exemplo, uma inovação social, a gente está falando de uma inovação de impacto. Não necessariamente quer dizer que se use tecnologia, às vezes é uma nova forma de solucionar um problema, mas aí de forma socialmente mais justa, mais sustentável e tudo mais. Isso é uma inovação social. Quando a gente fala de tecnologia social, a gente está falando de não necessariamente tecnologia super avançada, tecnologias que são desenvolvidas, sei lá, em laboratórios, robôs e etc. Uma tecnologia social pode ser o uso de conhecimentos tradicionais para gerar novas soluções de mercado ou o uso de tecnologias de mercado para novas soluções num desafio ou num território. Tá? Isso é tecnologia social é muito usado no mundo de impacto.
Inovação tecnológica são soluções que têm base científico-tecnológica, mas nem sempre geram, né, impacto socioambiental. Quando a gente junta isso tudo, e a gente está falando de inovação tecnológica de impacto, a gente está falando do uso da ciência e da tecnologia para gerar impacto, né? E eu vou falar mais um pouquinho aqui com o entendimento de que esse tipo de inovação, né, a inovação tecnológica, ela permite potencializar os negócios de impacto da escala e também resolver problemas de alta complexidade. Foi até uma discussão que a gente fez no relatório da Pipe Social. A Pipe Social é uma organização que faz um levantamento dos negócios de impacto de 2 em 2 anos e produz um relatório super bacana. Quem quiser se aprofundar, eles têm lá no site, sem contar que é um relatório lindo. E aí eu participei com eles nessa discussão, né, de qual que é a visão da aplicação de tecnologia, né, de inovação tecnológica para impacto socioambiental. E a gente conseguiu perceber, assim, olhando em 2 horizontes, se você olha no curto prazo, a gente está falando de tecnologias que estão mais disponíveis e poderiam ser usadas no contexto de impacto para gerar negócios mais escaláveis e mais competitivos. Aqui entra muito tecnologias mais digital. Então, assim, a possibilidade de usar inteligência artificial, de usar IoT em negócios de impacto, tecnologias que estão mais prontas ou têm um ciclo de desenvolvimento mais rápido, e essas tecnologias poderiam ajudar, por exemplo, a escalar mais ou ter uma melhor gestão desses negócios. Quando a gente olha para longo prazo, a gente está olhando de tecnologias que podem ter um tempo de desenvolvimento mais longo, né? Então, principalmente os hardwares, né? Biotech e tudo mais. Mas é super importante olhar para essas tecnologias porque elas demoram, né? Olhar para essas tecnologias com a visão de impacto, porque elas demoram, mas se a gente começa, né, a investir, a desenvolver agora as tecnologias para os problemas grandes que a gente vai enfrentar em todos aqueles eixos que eu falei anteriormente, a gente possibilita ter soluções quando chegar a hora para problemas que estão cada vez mais complexos. E aí eu trouxe também uma expressão que a Good Tech Labs usa, que é Impact Techs. Eles também trouxeram essa questão do uso intencional de ciência e tecnologia para beneficiar pessoas e o planeta, né? Reforçando essa visão. Então, o quanto a ciência e a tecnologia, junto com o empreendedorismo, vai ser importante para, enfim, atingir, por exemplo, os objetivos associados às ODS e tudo mais. E aí, super legal, porque eles mostraram que quais são os fatores que estão fazendo isso acontecer, então, que estão aqui listados, né? Por exemplo, a convergência entre tecnologias e mundo de impacto, que foi até o que a gente percebeu, produziu o relatório da Ulinca, o sentimento de urgência em relação aos desafios globais. Então, a gente precisa achar formas de escalar soluções, de produzir soluções para esses desafios que são cada vez mais complexos, e a tecnologia se mostra, né, uma ferramenta importante. Está tendo mais incentivos econômicos para impacto, crescente influência das novas gerações, né, consumidores mais conscientes e tudo mais, investidores mais conscientes também, e as possibilidades que estão sendo oferecidas pelas tecnologias emergentes. E aí, eles também mostram alguns temas que seriam temas tecnológicos de futuro para atender as ODS. Aí vem manufatura aditiva e robôs, inteligência artificial e computação quântica, veículos autônomos, biotech, rede de computadores e segurança de dados, realidade aumentada, tecnologia de registros distribuídos, como é o caso da blockchain, internet das coisas, novos materiais e nanotech. A Pipe também trouxe no relatório mais recente dela, né, o mapa de impacto mais recente, que então a visão desse relatório é negócios de impacto, tá? Então eles mapeiam negócios de impacto, independente desses negócios terem tecnologia ou não. E aí eles perceberam que 8 em cada 10 empreendedores que eles mapearam declaram usar tecnologias inovadoras. Apesar de eles ressaltarem que, como tem negócios em vários estágios, às vezes o negócio ainda está na fase de ideia, então o pesquisador diz que vai usar, mas eles consideraram mesmo assim porque mostra a intenção desses pesquisadores. Então, vocês podem ver que é um número bastante relevante. E aí vocês podem ver aqui que tipo de tecnologia que eles estão usando. Aí podem ver que
Muita coisa, como eu disse, mais digital, né? Inteligência artificial, Big Data, internet das coisas e tudo mais. Mas também a gente já vê aqui biotech, energias renováveis, drones, robótica, nanotech, mesmo em menores proporções, porque a gente sabe, né, que os desafios de desenvolvimento desse tipo de tecnologia são maiores, né? Tempo de desenvolvimento, etc., mas também está sendo olhado para isso. E aqui um pouco das verticais que esses negócios estão olhando. A maioria, né, quase metade, olhando para tecnologias verdes, mas também olhando para cidadania, educação, saúde, cidades e serviços. E aí, no mapa, na verdade, até antes, no de 2019, a gente viu esse dado que, quando a gente foi tentar entender se esses negócios de impacto estavam gerando patentes, porque considerando patentes, né, um indicador de inovação, apesar da gente saber que nem toda inovação gera patente. Mas a gente foi olhar para isso. E aí a gente viu muito poucas patentes. E aí isso mostra que né, tem pouca ciência e tecnologia sendo aplicado nesses negócios. E um dado que esse mesmo relatório viu é que os negócios que tinham tecnologias emergentes na solução tendiam a receber mais investimento e mais oportunidades de aceleração. Trouxe aqui uma teoria que quando a gente fez o trabalho lá que eu contei do Deep Tech Saúde, que a gente mapeou as tecnologias no Brasil, as soluções, a gente mergulhou nessa teoria do dilema da inovação e impacto social para mostrar, assim, quando a gente fala principalmente em inovações em que a gente precisa olhar para a escala, olhar para a acessibilidade, a gente precisa talvez ter o cuidado de considerar lógicas que não são a tradicional, tá? Então, por exemplo, qual que é a lógica tradicional quando a gente está iniciando o ciclo de desenvolvimento de um produto? A gente olha para o mercado, né? Vamos ver onde tem mercado, aí a gente vê o mercado que paga mais, né? Assim, onde tem gente que paga, qual que é o mercado que se atrai por esse tipo de solução e tudo mais. E aí, o negócio, né? A solução, normalmente, ela é desenvolvida para aquele mercado mais atrativo, e depois de um tempo, se ela é colocada no mercado, pode ser que ela seja barateada, por exemplo, para atingir novos mercados. Normalmente, essa é a lógica tradicional do desenvolvimento de um produto, de uma solução. E aí, essa discussão de disrupção pela base da pirâmide o desenvolvimento de produtos que considerem atributos essenciais para demandas que não são atendidas. Então, não é olhar o mercado que já existe, que paga mais, mas olhar aqueles mercados que não são não consumidores, mas que têm necessidades não atendidas. Isso é uma lógica reversa, tá? Então, é desenvolver um produto, uma solução que ela tem atributos básicos, que ela é acessível, que ela é escalável, e, se for o caso, depois que entrar no mercado, aumentar a performance, valor percebido desse produto para poder entrar em mercados estabelecidos. Isso tem muito a ver com a teoria da inovação disruptiva, né, que o Christensen fala muito lá no dilema da inovação e tudo mais, e é um tipo de inovação muito importante quando a gente fala de inovação, né, de geração de impacto. Aqui tem um caso, Embrace, a gente fala lá no nosso report, quem quiser conhecer um pouquinho, que foi o caso de uma solução embarcada, que era uma incubadora, que usou tecnologia lá da NASA, que inicialmente era para ser usada no espaço, uma cera de aquecimento, e que acabou sendo usada por empreendedores para fazer mantas de incubação de recém-nascidos para condições, por exemplo, na África e tudo mais, onde não tem estrutura hospitalar. Então, soluções que podem sair desse tipo de inovação. E aí, gente, eu vou passar muito rapidamente, mas mais para gerar um insight em vocês e provocar que vocês lancem novos olhares sobre essa questão de geração de impacto. Até o próprio Christensen, o último livro que ele publicou antes de falecer, faleceu no início desse ano, do ano passado, se eu não me engano,
foi de falar justamente dessa inovação, pensando em novos mercados, pensando na criação de novos mercados, como forma de gerar mais impacto. Tanto é que o livro dele chama, né, O Paradoxo da Prosperidade, que ele justamente está falando disso, né? Como que se usa a inovação para gerar prosperidade e tirar países e regiões da pobreza. Enfim, e aí toda a teoria dele é focada justamente em olhar para não consumidores, olhar para aquelas pessoas que não têm condição de resolver, que têm um problema, não resolvem, e encontrar no processo de inovação formas de gerar soluções que poderiam ser acessadas por aqueles consumidores, tá? Ele conta um caso, não vou me estender para a gente ter um tempinho maior aqui para falar, de telefonia celular na África. No livro tem um monte de caso legal que pode inspirar, é um livro que eu super recomendo, que ele mostra como que o acesso melhorou depois que uma empresa específica justamente fez esse processo de identificar as pessoas que não tinham condição de ter acesso ao telefone celular da forma como ele existia e criou uma telefonia celular e toda a rede, toda a cadeia produtiva ao redor da telefonia, né, ali para poder atender esse mercado. É um super caso de sucesso. Um caso no Brasil, que talvez vocês conheçam, é o programa Vivenda, né? Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ouvir o Fernando, que é o CEO lá, o fundador, falar, é super inspirador como que eles perceberam que, mais do que dar novas moradias, porque para dar, ele conta, né, que, né, para pessoas de baixa renda conseguir novas moradias, existiam soluções, algumas, né? Então, financiamentos, Minha Casa Minha Vida, existiam algumas coisas, mas as pessoas não tinham como reformar suas casas, sabe? Não tinham linhas de crédito para reforma e tudo mais. E aí ele conta como ele criou esse programa Vivenda, que é de reforma de moradias, e que já reformou mais de 2 mil moradias, já impactou 6 mil pessoas em condições de vulnerabilidade, e é um caso... Ele olhou para um mercado que não era atendido, mas era um mercado que tinha uma necessidade, e criou um modelo de negócio, uma solução para atender esse mercado. Super interessante também para quem quiser se aprofundar. Gente, falei muita coisa, meu objetivo era mais trazer conceitos gerais, provocá-los, inspirá-los, e também deixar aqui vou ter mais 10 minutinhos, se alguém quiser conversar um pouco. Se alguém tiver alguma pergunta, pode abrir o microfone. E não se esqueçam de confirmar a presença, que eu mandei o link ali no chat, que a assiduidade também faz parte de um critério de avaliação no nosso programa. E é isso. Se alguém quiser fazer uma pergunta para Ana, porque ela tem o tempo mais curtinho hoje, a gente vai ter que acabar bem em cima. Aproveitem. Ana, esses Oi. projetos de impactos sociais, você tinha dito que eles não necessariamente precisam ter tecnologia, né? Não necessariamente. Um negócio de impacto, ele não necessariamente precisa ser um negócio tecnológico. Exatamente. O meu projeto é um negócio de impacto. E, assim, a única tecnologia que nós temos é o aplicativo. Eu nem sei se pode ser considerado. Você acha que um aplicativo pode ser considerado? Sim, é uma tecnologia. Pode, né? Sim, ok. E pode ser que, inclusive, uma inovação, não sei exatamente o negócio, mas se ele muda a forma, se ele propõe uma nova forma, né, de resolver o problema, ele também é uma inovação. Então, sim, é uma tecnologia digital, mas é uma tecnologia. Ótimo. Porque eu fiquei preocupada. Será, meu Deus, que aplicativo é uma coisa tão comum? Será que é considerado tecnologia, né? Mas é sim. Ok. Outra coisa, instituições filantrópicas também aprovam, ajudam esses negócios de impacto ou só pessoas
diretamente? Então, como eu disse, está tendo muita oportunidade, está começando a surgir muita oportunidade também para negócios de impacto, tá? Também da filantropia. Mas aí eu sugeri, né? Tem o Prosas, que é um site de editais, eu sugiro acompanhar, assim, mas tem sim. Muitas, enfim, institutos de empresas, fundos, né, fundos de filantropia e tudo mais, que estão olhando para colocar recursos também em negócios de impacto. Quando eu fiz a inscrição do nosso projeto, a gente escreveu ele justamente em socioambiental. Resumidamente, é um projeto de uma padaria chamada Pão da Vida, e 10% da produção da padaria vai ser doado às pessoas carentes, os outros 90% serão produzidos e revendidos por pessoas excluídas do mercado de trabalho, como o cara que vende bala no sinal, são as pessoas que o pessoal que está na sinaleira, é mais ou menos as pessoas que nós estamos procurando, mas a gente visa que ele tenha lucro, porque senão a gente não vai conseguir manter a sustentabilidade do negócio, tanto para o cara que vai vender, quanto para a gente poder continuar fazendo as doações. E aí, às vezes, eu fico pensando que como a gente pretende que tenha lucro, se ele se encaixa nesse projeto socioambiental. Por nós pretendemos que o negócio, apesar das doações e da inclusão social, que ele também tenha lucro. Sim, com certeza. Um negócio social, se ele for uma empresa, né, ele pode ser uma empresa, um negócio de impacto, desculpa, um negócio de impacto, ele pode ser uma empresa. Isso significa que tem que pagar as contas, inclusive pode gerar lucro para os empresários, né, para os sócios. E não é por isso que ele deixa de ser um negócio de impacto, ele continua resolvendo um problema socioambiental, tá? Foi o que eu mostrei naquela régua, que tem vários tipos de negócios que podem ser chamados de negócio de impacto. Então, poderia ser uma ONG, que é o caso da Wilinka, mas, né, vamos supor. E aí, qual que é a diferença? Na Wilinka, todo mundo recebe seu salário, a gente, né, quando sobra dinheiro, né, o lucro, digamos assim, ele é reinvestido para melhorar a estrutura, para capacitar as pessoas, etc. A única coisa que não acontece é que não existem donos, né, que recebem lucro. Mas uma empresa pode receber, né, enfim, ter lucro e ser um negócio de impacto. Justamente essa é a ideia do negócio de impacto, né? A gente vai começar com um simples nacional, porque eu já sou dirigente de cooperativa. E, assim, poderia começar pela cooperativa, porque é uma cooperativa de trabalho, mas aí isso aí ia envolver a questão de todos os cooperados aceitar ou não essa doação, e por quanto tempo concordariam com a doação. Então, para a gente não ter esse problema lá na frente, de um grupo de cooperados não continuar aceitando, a gente vai fazer uma empresa paralela à parte, né? E a ONG também não se encaixou, os advogados disseram que não se encaixava, e a associação também não. Todas elas iriam pagar os mesmos impostos, que parece que para a panificação existe uma tributação assim bem especial, entendeu? Não vai pagar todos os impostos, não adianta ser cooperativa, ONG, qualquer coisa assim. Então, vai ser uma empresa normal e ter uma atuação normal, só que 10% vai ser doado para as pessoas carentes. 10% da produção e não dos lucros. Pelo que eu estou entendendo do que você está me contando, Rosângela, o que caracteriza do que você me contou, né? Não sei o negócio todo, detalhadamente, mas além da doação, eu acho que também a questão do negócio ter como missão principal resolver a questão social, que é a do trabalhador, né? Que está na rua. Então, só a inclusão, né? A inclusão, exato. Só dela ter essa missão de inclusão, ela já é um negócio de impacto, independente do formato que ela tomasse. Entendeu? Tem mais alguma pergunta?
Acho que nosso tempo já está estourando, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta rapidinho. Claro. Ana, boa tarde. Boa tarde. Eu cheguei já mais para o meio, do meio para o final da apresentação, eu vi que você colocou aí alguns endereços que a gente pode procurar, por exemplo, uma parceria financeira, vamos dizer assim, né, para que alguém faça um investimento de capital para que esse negócio ele comece a girar, que seja no início da produção dele, né, do desenvolvimento dele, ou mais para o final. Existe algum tipo de parceria no sentido não necessariamente de aportar dinheiro, mas vamos dizer, de fazer com que esse negócio ele tracione. Por exemplo, eu sou aqui do Norte, sou do Tocantins, e eu quero que o meu negócio ele tenha a abertura no Rio Grande do Sul, no Amazonas, em São Paulo, né? Assim, existe algum incentivo nesse sentido de fazer com que se tracione? Obviamente, além de capital intelectual, né, recurso financeiro, que para todo mundo que está começando isso é necessário, mas existe algo nesse sentido de fazer tracionar para chegar em outros mercados que, por exemplo, a princípio eu não teria acesso? Uhum. Fernando, o que você está me descrevendo normalmente está dentro do escopo de programas de aceleração. Eles se diferem, né? A aceleração não é sempre igual, mas, assim, vale muito a pena eu não sei que estágio o seu negócio está também, mas você ficar atento a programas de aceleração, né? Então, depois que você terminar a aceleração no Startup Garage, você vai perceber que você vai chegar numa etapa e vai perceber que as suas necessidades, algumas foram supridas, né? Mas talvez você continue com algumas outras, porque o negócio ele tem um tempo de desenvolvimento que normalmente é bem maior do que o tempo de um programa de aceleração, e porque o programa de aceleração em si tem foco específico. Então, você pode ficar atento a programas de aceleração que acontecem, né, enfim, no Brasil, até no mundo, e procurar entender, quando surgirem as oportunidades, se aquele programa tem essa parte de facilitar interação. Então, por exemplo, a gente está hoje fazendo, junto com o Sebrae São Paulo, aí está até aberto, mas é um programa focado em São Paulo, em que a gente chama Lab Vendas, que a gente vai conectar 40 negócios de base científica e tecnológica com empresas, com grandes empresas, justamente com esse objetivo de, assim, primeiro para gerar conexões que possam gerar, inclusive, mais conhecimento, direcionamento de mercado, mas também podem gerar parcerias, né? Então, existem esses outros programas com foco em interação, então, ficar atento. E aí, assim, onde achar? Nossa, é complicado, né? Porque, gente, hoje tem tanta informação por aí, assim, é bom você entender possíveis, essas newsletters de organizações que seu negócio está ali no contexto e começar a acompanhar. É assim, então, eu sugeri o Prosas, que é, na verdade, um site de editais, aí é mais focado, normalmente, em recurso financeiro, tá? Mas pode ter outras oportunidades. E, assim, falando em negócios de impacto, eu acompanharia, por exemplo, o newsletter da Quintessa, que é uma das aceleradoras de impacto mais conhecidas no Brasil, a própria Pipe Social, tem a Artemisia, tem o Impact Hub, se o seu negócio é de impacto, se eu estou falando muita coisa de impacto, não sei se é o caso. Eu me inscrevi nesse sentido, né? É um software de educação para... legal, tá num tema, inclusive... Tracionar algo voltado para, como é que eu vou dizer? Para expandir o acesso à leitura através de bibliotecas escolares. Legal, inclusive é numa linha tecnológica que está sendo muito olhada, né? Que é de educação. Então, assim, esses nomes que eu te falei, Quintessa, Pipe Social, Artemisia... qual foi o outro que eu falei? Falei mais um, que era bom. E o Impact Hub
são organizações que trabalham com impacto e normalmente eles estão ou eles estão fazendo programas e na newsletter deles eles sempre divulgam programas relacionados, né, ao tema que eles estão trabalhando. Estou pensando aqui, tem o GIFE, GIFE, que é como se fosse uma associação dos institutos de empresa. Eles também, na newsletter deles, eles costumam colocar oportunidades de quando as empresas criam algum tipo de programa e tudo mais. E o Prozis, dá para cadastrar no Prozis e receber editais por e-mail. Então, algumas dicas, assim, mas tem muita coisa, né, gente? Hoje, o mais difícil é você conseguir fazer curadoria de informação, porque às vezes é até informação demais. Mas é isso, gente. Meu e-mail, tá? Acho que podem passar meu e-mail, caso alguém queira, enfim, conversar alguma coisa específica, tirar alguma outra dúvida específica. É isso, gente. Então, se alguém quiser... A gente até passou ali no Discord algumas informações delas, se vocês quiserem pesquisar lá no LinkedIn. Isso, eu tô no LinkedIn também, podem mandar Ana mensagem Carolina lá. Calçado. E é isso, gente. Então, espero que vocês tenham gostado. Até amanhã para a trilha do Hands-On. E amanhã no Hands-On vai ser sobre... Vou até ver aqui. É proposta de valor, né? Sim. E conto com a presença de vocês. Até mais. Muito obrigada, Ana. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Sucesso para vocês.